Dage, que maluquice é essa de aula que você decidiu dar, falando se é possível pagar qualquer dívida por um valor até 3 vezes menos, reduzir o juro de qualquer dívida, né? É possível pagar qualquer dívida por menos, né? Deu a louca na Dage? Pode ser sim, com certeza, talvez. Então, eu vim aqui agora para trazer para vocês esse tema que me pediram muito, muito, muito pelo inbox. Como é que eu reduzo o juro? Como é que eu reduzo o juro? Muito legal estar aqui com vocês, tá? E a gente vai começar entendendo, né, como que esse conteúdo pode te ajudar. Eu sempre gosto de falar, oi, tudo bem? Eu sou a Dagiele Weipert, sou educadora financeira, especializada em ataque às dívidas, né, e eu falo aqui para assalariados com dívidas tanto superendividamento, dívida de 10 mil, dívida de 30 mil, dívida de 50 mil, dívida de 300, dívida de 500, tem aluno que deve mais de 1 milhão. Então eu falo para assalariados em grande maioria aqui, e em geral as pessoas que me acompanham têm mais de uma dívida, então tem dívida de cartão, tem dívida de cheque especial, então o que eu vou falar aqui vai funcionar independente da dívida que você tenha, talvez vai ficar um pouco mais claro para você, se você tem empréstimos, aí fica um pouco mais claro, mas independente disso vai funcionar para você também, tá? Então eu sempre falo para as pessoas que o objetivo desse conteúdo é que você tenha um micro avanço, né? Porque eu não conseguiria trazer em uma aula de 1 hora e meia, todo o método Mais Dinheiro Zero Dívida, que são vários passos, é um processo, né, que os meus alunos fazem. Mas eu consigo trazer para vocês um passo prático para você já sair dessa aula e colocar em prática. Então, no final da aula, eu sempre dou um passo prático. Ah, Dage, isso é só para eu ficar até o final? Não, é porque eu não consigo te dar um passo prático antes de contextualizar todo o resto para você, tá? Vamos entender aqui a primeira pergunta que eu vou responder dessa aula. Dage, como eu sei se o meu juro é caro? Eu estava passeando aqui pelo Instagram, vi que você falava de dívida, andei pesquisando sobre reduzir juro, mas como é que eu sei se meu juro é caro, se meu juro é abusivo? E vamos lá que a gente vai entender isso agora. Independente da sua dívida, se ela é um cartão de crédito que você está pagando em dia, ou se é um cheque especial que você está usando e cobrindo, se é um crédito consignado, se é um CDC salário, se é um financiamento de casa, de carro, que está em dia e em atraso, não importa. A partir do momento que você fez uma dívida, ela tem uma taxa de juro. Dage, mas o meu cartão está em dia, então eu não estou devendo. Você que pensa, você usou o cartão, você tem uma dívida, um compromisso a pagar, pode ser que seja uma dívida, um compromisso que esteja em dia, e sim, existe um juro atrelado ali ao cartão de crédito, que se por um acaso você não arcar com o pagamento religiosamente em dia, a operadora do cartão vai te cobrar. Então, como é que eu sei se o meu juro é caro? Parece óbvio, mas o óbvio só é óbvio quando ele é dito, sabendo qual é o juro que você paga. Então, talvez você tá falando que seu juro é caro, tá falando que seu juro é abusivo, mas no fundo você nem sequer sabe qual é a taxa de juro ao mês e a taxa de juro ao ano, para que daí sim você possa ir lá no nosso amigo internet, na nossa amiga internet, no nosso amigo Google e pesquisar lá no pai de todos os bancos, que é o Banco Central do Brasil, e pesquisar se a taxa que você está pagando é cara, se a taxa que você está pagando é, entre aspas, abusiva. Porque uma taxa, a forma de dizer se uma taxa é abusiva ou não, é extremamente empírica, não tem como falar 2% é abusivo, 10% é abusivo. Então, o conceito de juro abusivo é o juro que é muito acima do necessário para cobrir o risco daquela operação. Ou seja, nada e coisa nenhuma é a mesma coisa com relação a esse termo juro abusivo. Então, eu sempre falo que, para você começar a identificar se o seu juro é caro ou não, a primeira coisa que você precisa entender é quanto eu estou pagando de um lado e do outro lado qual é a taxa média praticada no mercado. E isso tem no site do Banco Central. Você encontra lá nas estatísticas de taxas de juros qual é a taxa praticada para aquele tipo de empréstimo, seja cartão de crédito, seja cheque especial, seja empréstimo consignado, seja qualquer empréstimo. Então, para que você possa saber se seu juro é caro ou não, a gente começa por esse princípio de entender que quanto eu pago de juro e quanto que o mercado está cobrando nesse juro. A gente parte daí. Você não vai ter, quando você fizer essa primeira pesquisa, você não vai ter uma resposta assim, pá, é isso, eu pago 5 e o pessoal está cobrando 2, o meu está caro. É uma pesquisa um pouco mais profunda, mas antes de mais nada a gente começa por aí, tá? Identificando qual o juro. Aí, para entrar de novo em como reduzir a taxa de juro, eu preciso despertar em vocês uma indignação, né? E aí eu vou trazer essa pergunta aqui, né?
Até quando você vai ficar pagando dívida se você deixar tudo exatamente como está? Presta atenção. Se eu te perguntar agora, fulano, Ana, Maria, José, quanto tempo falta? Se você não fizer nenhuma dívida, por quanto tempo você ainda vai ficar pagando empréstimo? Quantos meses? Você saberia responder essa pergunta? Pare e pensa aí. E aí eu trago a dúvida aí na tua cabeça. Será que você que está pagando tudo em dia, que está tudo certo, seu nome não está no Serasa, você nem está tão enrolado assim financeiramente, mas você está vivendo? Cai o dinheiro, o banco desconta, entra no negativo um pouquinho, paga o cartão, às vezes parcela a fatura, mas e aí? E agora, José? Né? Se você não fizer nada, por quanto tempo você ainda vai ficar pagando os empréstimos? Essa pergunta precisa te incomodar a agir, ou seja, precisa ser um cutucão aí para você falar, opa, acho que essa menina não fala só para quem tá com o nome sujo, não. Acho que ela fala para mim, José João, que tem um monte de empréstimo em dia, mas que não tô conseguindo viver por causa dos empréstimos. Mal consigo planejar uma viagem, mal consigo planejar a reforma do telhado, mal consigo reformar um cômodo aqui, porque eu ainda tenho 5 anos, 4 anos, 8 anos, alguns até 10 anos de parcelas a pagar. E aí a pergunta que eu trago para você é, talvez hoje no seu mundo aí, reduzir a taxa de juros dos seus empréstimos não seja uma prioridade. Talvez você esteja preocupado, sei lá, com qualquer outra coisa da tua vida porque você está pagando. E atenção, alerta, até quando você vai continuar pagando essas parcelas e vai dormir no ponto diante da possibilidade de atacar essa dívida, de reduzir esse juro. Você encontra muita coisa aqui nas minhas redes sociais sobre isso, mas que fique o alerta. Até quando? Quantos anos faltam, né? E se você não fizer nenhuma dívida, quanto tempo ainda você vai ficar endividado? E aí eu trago vocês para o senso de urgência, de eu preciso fazer alguma coisa agora. Infelizmente, né, isso não importa. Se eu fizesse conteúdo sobre bolsa ou se eu fizesse conteúdo sobre dívida, sempre tem alguém procrastinando ou sempre tem alguém que acha que isso não é para ele. Não, isso é para fulano que está endividado, eu estou pagando em dia. Então, alerta, atenção, fica atento a isso, porque talvez você está aí achando que está tudo certo, mas não está tudo certo. Coloca no papel, anota no papel quanto tempo você ainda tem de meses pagando empréstimo para isso começar a te incomodar a agir agora, não depois, agora, tá? Eu sempre faço a seguinte pergunta, se não for agora vai ser que dia? Se não for aqui, vai ser aonde? Se não for você, vai ser quem? Você acha que vai entrar um anjo dos céus e vai pegar seus contratos, vai bater lá no banco para reduzir seu juro? Jesus, Deus e os anjos já estão aqui te proporcionando acesso à informação. Então, agora você precisa aí ter o tic-tac de falar, opa, peraí, precisa ser agora, senão eu vou ficar condenado a pagar essas dívidas. Isso se você não fizer nenhuma nova, né? Isso se você não renovar mais um consignado, não pegar mais nem um troquinho, né? E por aí assim sucessivamente, tá? Legal. Vamos lá. Próxima pergunta, que não é uma pergunta, é outra indagação para te incomodar. Talvez, né, a pergunta é, você sabia que hoje, 2021, nós estamos vivendo uma era de juro baixo, um tempo de juro baixo? Você entende o que é juro alto, o que é juro baixo? Quem é que manda nessa festa chamada juros cobrados pelos bancos? E a verdade é que agora, 2021, a gente está numa época de juros baixos. Dágia, você não está entendendo, Flor? Você não está entendendo, Flor? A minha dívida é alta, como é que a gente está numa época de juros baixos? E talvez é essa informação, esse conhecimento sobre economia que você não tem e que está te impedindo de reduzir sua dívida. Então, pega a visão aqui, tá? E aos ansiosos que estão aí, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Respira. Como eu falei, não tem como dar passo sem antes te explicar por que você não tem conseguido. Por que você nunca, talvez, nem tinha pensado nessa possibilidade? Vamos entender o seguinte, até quando, né, os juros vão ficar baixos? Ou o juro vai subir quando? O meu juro é caro ou não? Quem que manda nessa festa? Vamos entender isso juntos, tá? A taxa Selic, ela é feita para botar ordem na casa.
Ela é feita para botar ordem na economia. Quando os preços das coisas começam a subir, porque as pessoas estão comprando muito, o juro vai lá e sobe para baixar a inflação. Então, você tem a função do Banco Central, do Copom, de acompanhar a economia para a gente não ter a época lá que aconteceu antes do Fernando Henrique, né? Para o pessoal aí de 20 anos, nem sabe o que é Fernando Henrique, mas antes do Fernando Henrique, antes do Plano Real, a gente tinha essa questão. Às vezes você ia dormir, a lata de ervilha estava custando R$1, você acordava lá, a lata de ervilha estava R$20 porque houve um salto da inflação. Se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, eles vão contar isso para você. Então, há muito tempo a gente não vive mais essa realidade de uma inflação tão assim, sobe e desce, mas você vê o aumento do preço das coisas, né? Você vê que antigamente você teve até na internet, passou uma caixa do garoto, que antigamente via cheia e hoje vem com 10 bombonzinhos dentro. Por quê? Para não subir o preço, muitas empresas fazem o quê? Reduzem a quantidade de produto. Então, você vê que as gramas diminuem, a gente chama isso de inflação disfarçada, né? Aumento de preço disfarçado. Então, eu diminuo a quantidade de itens que tem no biscoito, na bolacha, no biscoito, agora eu tô no Rio, é biscoito, não é bolacha. Então, assim, é no biscoito, no bombom, em tudo, para que o consumidor final não sinta o aumento do preço, porque ele está comprando lá a latinha com menos quantidade, mas está pagando os mesmos R$3,99, né? Então, olhando isso, a gente tem a taxa Selic. E para quem está falando de taxa Selic 4,25, que é a taxa Selic que está hoje, eu da GL nem sou de ficar acompanhando tanto assim a Selic, tá? Eu falo muito isso, que independente de quanto esteja a Selic, você precisa atacar suas dívidas. Então, assim, ó, quando você entende que hoje a taxa Selic está 4,25, turma, quando eu tinha dívida, a taxa Selic estava 13%, 14%, 3, 4 vezes maior do que a hoje. Então, assim, você que está aí achando que pagar 1% no seu consignado é caro, na minha época a turma pagava 2,80. 2,80 consignado era tipo luxo, riqueza, poderosa, 2,89 no consignado. Então, hoje vocês têm aí a oportunidade de reduzir o consignado para 0,79, 0,67 eu já vi. Então, assim, mas na média tá isso, 0,90, 1% a última vez que eu olhei a média do consignado. Então, é você entender que, voltando para a pergunta que eu fiz, até quando você acha que o consignado vai estar 0,93 ao mês como está hoje? A taxa de juro mais barata, no dia que eu estou fazendo essa aula aqui, estava 0,93 do consignado ao mês. Aí você, desculpa falar aqui, né, eu brinco, a minha brincadeira, você que acha que tá tudo certo, sua taxa ser 1,5, sua taxa ser 2, sua taxa ser 2,5, você acha que até quando essa festa vai durar, né? E aí, talvez você passe pelo meu perfil aqui, quando a taxa Selic tiver 6, 7, não importa quanto está a taxa Selic, mas existem, é claro, os momentos onde é mais fácil conseguir uma redução de juros, o momento que é mais simples conseguir uma redução de juros. E para você entender isso, o primeiro passo vai ser você entender quanto que eu estou pagando e quanto o mercado está cobrando por esse tipo de empréstimo, por esse tipo de dívida. Então, como eu falei, quando você quer saber, vou comprar pasta de dente Colgate, essa marca, você vai lá e consegue comparar preço. Empréstimo é a mesma coisa, dívida é a mesma coisa, você consegue comparar preço. E os bancos não são obrigados a fornecer a mesma taxa, né? Assim como nem todo mercado tem que cobrar o mesmo preço na Colgate, né? Ganha quem tem uma taxa menor. Só que você se coloca tanto na posição de endividado, que eu sou endividado, que você pensa que você está condenado a pagar juros e você nem se desperta para essa oportunidade que a gente está vivendo agora. Então, assim, em 2022, quando a taxa Selic ainda estava alta, eu ajudava as pessoas a reduzir juros de dívida da mesma forma, mas é claro que desde a redução da Selic as oportunidades aumentaram muito, e talvez você está me vendo agora e está aí dormindo, sem perceber que você já poderia, há muito tempo, no mínimo 1 ano e meio, ter começado a reduzir suas dívidas. A pandemia ela ajudou um pouco a parada da redução dos juros, mas não foi só a pandemia, a gente já estava num ciclo econômico de redução de Selic também, tá? E assim, a gente viu que teve uma alta agora, mas eu não quero que você foque a sua energia nisso. Meu Deus, vai subir, vai subir. Mas o fato é que estamos num momento de juro baixo. Momento bom para ter redução de juro, para pegar dinheiro barato. O fato é esse, né? Não vou falar pegar dinheiro barato, senão amanhã vocês vão saindo correndo pegando empréstimo, né? Então, assim, beleza. Aí,
Quando eu entendo esses primeiros princípios, agora me fala, para ver se eu não tô fazendo, se eu não tô falando com um maluco aqui, né? Se eu não tô aqui maluca falando que vocês não querem ouvir. Essa parada dos consignados faz sentido para vocês? Dos consignados, ó, da taxa de juro, momento da economia, faz sentido para vocês? Essa coisa de Selic é muito novo? Comenta aí para mim. Clareou aí um pouco a mente de vocês com relação ao momento da economia, Selic alta, Selic baixa? Fala aí para mim. Fala aí pra mim se clareou. Beleza. Aí eu vou entrar no quarto ponto, tá? Então, assim, ó, eu vou bater aqui em vários tópicos antes de falar a aplicação prática do que eu tô falando, tá? E, Daj, você fala muito e não explica nada. Sinto muito, eu vou ser professora aqui e vou explicar o que é importante para vocês, porque eu preciso que vocês entendam os efeitos colaterais do juro. Não adianta só falar, vai lá no Bacen e faz isso, porque nem funciona assim. Você vai ter que passar por esse entendimento para que você, como adulto, entenda por que é importante você fazer isso e por que é importante você fazer isso agora. E é essa clareza que eu tô trazendo para você, tá? O que é um ponto importante aqui? Há muito tempo, né? Então, o quarto ponto é importante para a gente falar hoje. Há muito tempo existe a resolução de portabilidade de dívida. E eu tenho certeza que não é a primeira vez que você escuta tanta Daj falando disso, como qualquer outra pessoa falando de portabilidade de dívida. Só que o que acontece? Não é simplesmente assim, eu acordei, boto o meu batom vermelho e vou atrás de um outro banco para comprar a minha dívida. A portabilidade de dívida é óbvio que é uma seleção. Os bancos, eles selecionam que dívidas eles querem comprar. Eles selecionam qual que vai ser o empréstimo que eles vão fazer a portabilidade ou não. E se você é servidor público e já tentou fazer a portabilidade alguma vez, você já deve ter encontrado em algum momento que você levou sua margenzinha lá e falou, esses 2 aqui eu quero, esses 3 eu não quero, você que lute aí para reduzir esse juro. Então é importante você entender que quando você quer reduzir seu juro, quando você quer conseguir reduzir seu juro, independente do tipo da sua dívida, você precisa se colocar num lugar certo da pessoa que paga juro. Você que tem dívida, seja em dia ou em atraso, você sempre se coloca como inferior ao banco. Você sempre se coloca como pobre coitado que foi lá e precisou do banco para pegar um dinheiro, para pegar um cartão, para pegar um financiamento imobiliário, de carro, qualquer coisa, e você está condenado a pagar aquilo. E você esquece que você é o responsável por nutrir o sistema financeiro. Sem você pagar juro, o banco não tem lucro. O banco não vai ganhar dinheiro, porque o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. E o banco gosta de quem paga juro e juro alto. Então não vai ser assim do dia para a noite que você vai estalar o dedo, vai bater na porta de um banco e vai conseguir uma portabilidade. Daj, isso eu já sabia. Será que já sabia? Será que no fundo você não vem para uma aula como essa ou vai para a internet achando que tem um jeitinho, um esqueminha, uma coisa fácil, uma dica? Uma dica, quando alguém me pede uma dica, hoje até tive uma briga com a minha irmã por causa disso. Eu falei assim, para com esse negócio de pedir dica, não existe dica para fazer grandes coisas. Grandes coisas exigem grandes esforços, exigem processos, exigem que você se debruce em cima do teu caso e entenda em qual situação você se encaixa. Então entenda isso, se você quiser que o banco implore, pelo amor de Deus, para você não ir embora, que você implore, pelo amor que o banco implore para você pagar a dívida, você vai ter que trocar de papel. Você vai ter que falar, pera, eu não sou um pobre coitado endividado que está pagando juros abusivo, pobre de mim e os bancos abusivos. Não, pera, eu sou uma pessoa que tem um CPF que paga juro. Algumas dívidas às vezes vão estar em atraso para algumas pessoas, outras não. E aí você se empodera um pouco mais para entender que, a partir do momento que você identificou que a sua taxa de juro é 5% e no mercado está sendo praticado 1%, você vai ter que fazer essa pergunta, como é que eu faço para sair do lugar das pessoas que pagam 5% e ir para o lugar das pessoas que pagam 1%? O que eu ainda não sei que está me impedindo de conseguir o 1% que todo mundo está pagando? E eu sempre gosto de trazer isso para vocês falarem, oi, deixa eu acordar, deixa eu entender onde é que eu tô. E não tem uma diquinha, não tem uma coisinha, o que tem é um processo. E até você entender isso, você vai ficar batendo cabeça. Porque enquanto você não entende que é complexo e que o processo de troca de dívida, o processo de redução de dívida, o processo de ataque às dívidas
não é um ingrediente só, não é uma diquinha só, você fica batendo cabeça por aí. Então, se você quer parar de bater cabeça, entenda que não é um ato único, não é uma diquinha só, é um conjunto de coisas, e você vai começar entendendo. Peraí, deixa eu entender, quanto é que eu juro que eu tenho, quanto é que eu juro que está no mercado. Você sempre vai, eu vou reforçar isso aqui umas 20 vezes nessa aula para você entender o quanto é importante você saber essas duas informações para daí você começar a agir. O quanto eu estou pagando, o quanto o mercado está cobrando, porque a partir daí você começa a falar, opa, peraí, vou começar esse processo. Beleza, agora a gente segue aqui. Agora eu vou para uma parte mais faca na caveira, né? Então, assim, turma, a gente só tem uma certeza nessa vida, só uma. A gente nasce com essa certeza, que a gente vai morrer. A gente só tem uma certeza nessa vida, que a gente vai morrer. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Se você ver esse vídeo e 1 minuto depois você morrer, quem é que vai pagar as suas dívidas? E essa pergunta, ela é polêmica porque ela traz para você uma coisa que talvez você não tinha pensado. Nossa, Dad, mas não é você a pessoa que fala que a gente não tem que pagar seguro de dívida para banco? Eu falo que é muito importante você não pagar, porque é o seguro mais caro que tem. Mas isso não significa que você não tem que atuar no seu endividamento. Então, assim, para quem tem uma casa financiada, já vem um seguro lá, embutido no financiamento do carro, né? Mas e suas outras dívidas? Os outros compromissos que você assumiu? Né? Você tem casa, morto deixa dívida, é feito um encontro de contas lá entre o que a pessoa deve e o quanto ela deixou de patrimônio. Então é importante você entender, se você morrer, quem é que vai arcar com as consequências da sua procrastinação? Quem é que vai arcar com as consequências da sua inação diante das suas dívidas? Tô de boa, tô pagando, tá em dia, e daí? E aí você trabalhou a vida inteira para construir um patrimônio, por menorzinho que seja, um terreninho de 50 mil, uma casinha de 100 mil, e aí vai juntar fome com a vontade de comer, a sua dívida mais seu patrimônio, e Zé Fini, acabou. Uma vida inteira que você ficou trabalhando, aí você vai deixar dívida. E aí uma coisa que eu gosto muito de falar, eu ouvi essa frase da Samia Marcilli, na verdade minha irmã que ouviu falou, eu falei, olha que interessante. Quando você não prospera, o legado que você deixa de pobreza. Então, para quem fala assim, não trabalho para deixar, eu não estou falando para você trabalhar para deixar nada para os outros, inclusive eu sou a pessoa que fala isso, tem que botar os filhos para trabalhar e construir o deles. Mas se você não deixa um legado de prosperidade, você está deixando um legado de pobreza. Então, você que fica procrastinando, olhando para o teto, assistindo uma live e depois não fazendo nada de específico depois, não falando assim, peraí, isso aqui é sério, é uma oportunidade que eu estou vendo na minha frente, aí você finge que não viu. Ou você fica batendo cabeça sozinho. E aí eu falo e para e pensa, cara, se eu morrer hoje, o que eu tô deixando? Eu lembro que uma das minhas maiores tranquilidades da vida foi o dia que eu falei assim, se eu morrer, eu não tenho filho, mas pelo menos a minha família não vai precisar sair caçando os boletos que eu deixei por aí para pagar. Porque os bancos cobram a família, tá? Vai cobrar, com certeza. Tem uma coisa jurídica lá, de que se não tem patrimônio, não tem como fazer o encontro de contas se a pessoa não tem nenhum patrimônio. Mas mesmo assim, em linhas gerais, eu quero trazer essa reflexão para você. Porque às vezes você está procrastinando e ir atrás de reduzir os seus juros porque você não se tocou ainda que você pode morrer amanhã. Não tem nenhuma lei que diz que você vai morrer daqui 1 ano, que você vai morrer daqui 3 anos. Você pode dormir hoje, amanhã não acordar. Eu também, todos nós. Então, pega esse tic-tac aí para você pensar e falar, opa, peraí, eu preciso começar a resolver isso amanhã. Isso não é para ontem, isso é para agora. E aí, da mesma forma que eu falo do morrer, eu já trago uma oportunidade para você. Imagina só você ter diante de você a oportunidade de pegar uma dívida de 8 anos que você tem pela frente e pagar ela em 2. E a forma de fazer isso, mais simples, é você focar na redução de juros. Redução de juros e redução de prazo. Só que quando você reduz o juro, automaticamente você pode optar por reduzir o prazo. E quando você reduz o juro, você ainda pode usar outras estratégias de ataque às dívidas para pagar essa dívida mais rápido. Então, uma das maiores alegrias que eu tenho como professora é quando um aluno meu chega e fala, Daj, eu ia demorar 8 anos para pagar essa dívida, agora eu sei que eu vou pagar em 2. E assim como é possível para eles, é possível para você também. Qual que é a diferença de vocês para os meus alunos? Eles têm um método claro para seguir. Mesmo com os desafios, porque aluno meu não tem vida fácil, não. Quem é meu aluno que está aí, fala aí. A vida de vocês é fácil? É só tiro e porrada e bomba lá. É só atividade, atividade, atividade. E eu já falo isso logo para ninguém vir se iludir, comprar mais dinheiro zero dívida e achar que é mamão com açúcar. A diferença é você andar sozinho e ter que ficar pensando resposta na internet. Você andar acompanhado, você tem método.
Você tem passo a passo, você tem suporte, você fica perdido, você levanta a mão, manda lá sua pergunta, a gente responde. Então, quando você entende que existe essa oportunidade, então pega aqui comigo. Sim, existe a oportunidade de você pegar uma dívida que está aí prevista para você pagar em 8 anos e você pagar em 2. E não vai ser só reduzindo o juro. Você pode colocar pelo menos umas 5 estratégias de ataque às dívidas nessa dívida para você conseguir pagar ela mais rápido. A questão é, isso é uma prioridade para você? Ou você acha que é balela? Ou você acha que vai funcionar para todo mundo, mas não vai funcionar para você? Então, entenda isso, sabe? Que existe essa oportunidade? Existe, mas é preciso que você comece a agir. E lembra que eu falei? Primeiro passo vai ser identificar. Então peraí, quanto é que eu estou pagando de juro? Quanto tempo falta para eu pagar essa dívida? Quanto é que o mercado está pagando por essa dívida? Quais são as opções que eu tenho para atacar essa dívida e conseguir pagar ela mais barato, mais rápido? Porque é óbvio que se você reduzir uma dívida pagando ela mais rápido, quanto mais rápido você se livrar do banco, menos juros você vai pagar. E aí você entende esse ponto que eu estou trazendo para você, que é de oportunidade. E não é sobre pagar de trás para frente, mas pagar de trás para frente é uma, sim, oportunidade, tá? É uma das formas, mas como é que eu vou falar para uma pessoa? Vou até aqui trazer isso. O vídeo mais polêmico que eu tenho na internet. Pagar de trás para frente é bom? É a única forma de reduzir o juro da minha dívida? Pagar de trás para frente, turma, dependendo da forma que o banco fez lá no contrato com você, pode ser muito bom. Quando você pega o documento de evolução da dívida, que é o histórico das parcelas, que mostra exatamente quanto você vai ter de economia se você pagar a última parcela daquele empréstimo. Só que não dá para chamar isso de desconto. Não dá para chamar isso de redução de juros. A única coisa que você está fazendo é, você combinou com o banco que ia pagar essa parcela daqui 6 meses. Aí você fala para ele, não vou pagar daqui 6 meses, eu vou pagar hoje. Ele vai lá e tira o juro do período que você não vai usar o dinheiro. Então, é claro que antecipar parcelas de trás para frente, em alguns casos, é bom. Onde é que essa resposta vai estar? No documento de evolução da dívida. Aí eu pergunto para vocês estão aqui assistindo essa live porque tá com o dinheiro sobrando na conta? Vocês estão me assistindo aqui porque vocês têm 10 mil guardado para pagar de trás para frente? Vocês estão me assistindo aqui? Não, então não me assiste não, porque aqui a maioria das pessoas que me seguem não tá sobrando dinheiro nem para guardar 100 reais por mês. Então, assim, pagar de trás para frente é uma opção para quem já está no nível muito avançado de ataque às dívidas. Então, imagina um aluno meu que já está com uma dívida só, já se livrou de tudo. Eu sempre falo do Adriano, eu cobro isso dele direto. Eu falo para ele assim, começa a olhar lá para que está de trás para frente aquele empréstimo maior seu, porque todas as outras dívidas ele já pagou. Então, ele está num cenário onde ele pode se dar ao luxo de pagar de trás para frente, mas para a maioria dos endividados, pagar de trás para frente não é uma opção. Então, pode vir a ser uma opção ao passo que você já tiver eliminado todas as suas outras dívidas e esteja só com essa dívida com garantia que ficou aí com você, que normalmente é um consignado, um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo ou um CDC salário. Então, antes de você eliminar todas as suas outras dívidas, nem pode passar pela sua cabeça essa coisa de pagar de trás para frente. Sim, tem um abatimento, mas tem que ficar ligado se é o melhor para você, tá? Beleza. Aí eu vou para outro ponto aqui, né? Eu falei no comecinho, mas vou falar mais um pouco agora. Quem manda no juro no Brasil? Quem é que regulamenta essa parada? Tem uma lei que diz quanto que o banco tem que cobrar? E a verdade é que não. Você não vai encontrar nenhuma lei que fala assim, o banco tem que cobrar tantos por cento de juros. Para não dizer que o cheque especial tem um teto lá de taxa de juros. Então, o banco não pode ultrapassar aquele valor. Se eu não me engano, é 8%. Então, em geral, você não tem uma lei que regule os empréstimos. Mas o que existe? A média praticada pelo mercado. Então, o Banco Central é o órgão fiscalizador. Ele fiscaliza o que os bancos estão fazendo. Então, não adianta você pensar, vou reclamar na justiça, vou entrar com uma ação revisional, porque meu juro está abusivo. Porque tudo é muito relativo. E a verdade é que antes de você pensar em ir brigar na justiça, antes de você pensar em até mesmo ir no PROCON, você tem que fazer tudo que depende de você. Então, a minha pergunta para você, que é meu seguidor, que me acompanha, que está vendo esse vídeo é, você já foi investigar
que taxa que você paga, qual que é a taxa média que está sendo cobrado para esse tipo de dívida. Você já foi falar lá na agência? Você já acionou o serviço de atendimento ao consumidor do seu banco? Você já acionou a ouvidoria? Você já tentou trocar de dívida? Você já acionou o Bacen? Você já fez absolutamente tudo que dependia de você para reduzir o juro da sua dívida? Eu não estou aqui para te julgar, mas pela minha experiência, quem ainda não conseguiu reduzir o juro da dívida não fez tudo o que dependia única e exclusivamente de você, proprietário da dívida, para conseguir reduzir o juro da dívida. E algo que me marca muito disso é minha aluna Claudete. Eu falo que eu tenho ela na cabeça, porque ela foi uma das alunas que quebrou uma barreira aqui, que era a redução de juros do CDC Salário, do Banco do Brasil, que é uma dívida enroscada, porque o banco tem todas as artimanhas ali para não reduzir o juro, mas ela insistiu tanto, ela brigou tanto, ela aplicou tão direitinho as estratégias que eu ensino no Mais Dinheiro Zero Dívida que ela conseguiu, saiu de um juro de 5 para um juro de 1,37, se eu não me engano. E aí, com base nisso, eu trago essa pergunta para você. Antes de dizer que o juro é abusivo, né, independente se ele é ou não, antes de pensar em fazer uma ação revisional, que juiz bate o olho e a primeira coisa que ele vai querer saber é se você não está de sacanagem querendo reduzir o juro, se realmente ali existe uma verdade. E a primeira coisa que um advogado deveria olhar é, já foram feitas todas as tentativas de resolução amigável desse conflito, tentar resolver de forma amigável, né? Ir atrás das técnicas de negociação, organizar ali minimamente a tua vida financeira, atacar as dívidas mais caras, mais graves primeiro, e tudo que eu ensino aqui no meu conteúdo. E aí eu quero que você seja brutalmente honesto com você. Você já fez tudo que depende de você? Será que você sabe tudo que depende só de você? Tá? Fica ligado nisso, né? Agora vamos descer um pouquinho mais e entender. Dagi, como é que eu sei que o meu juro é abusivo? Né? E aí eu vou responder isso para você. Então, meu juro é abusivo ou não? Como é que eu sei? Uma coisa que eu falo muito aqui no meu conteúdo, e eu vou assumir a responsabilidade de falar aqui, e saber que muitas vezes eu sou apedrejada por falar isso, é que eu acho que juro abusivo é uma mentira que contaram para você. Por quê? Porque você assinou o papel. E se você não leu o papel que você assinou, a não ser que você estava com algum problema ali, sem as suas faculdades mentais, né, que você estava bêbado ou estava doido, enfim, você tem que se responsabilizar por aquilo. Então, sim, existem juros abusivos e eu seria incoerente se eu dissesse que não. Mas você não pode encarar os juros abusivos por essa ótica de pobre de mim. O banco está abusando de mim enquanto você está sentado no sofá, sem fazer absolutamente nada. Então, é claro que a base para saber se um juro é abusivo, como eu falei, é entender a precificação dos juros, é entender quanto é que é esse juro que você está falando que é abusivo, quanto esse juro está sendo cobrado no mercado. Eu estou batendo nessa tecla com você porque é assim que você sabe se o tomate está caro. Você vai na feira e você vê que o tomate é R$ 5 o quilo. Você vai no hortifruti chiquetoso que tem na esquina da sua rua, você vê que tá R$ 10 o quilo do tomate, lá no hortifruti. Aí você sabe, na feira tá 5, no hortifruti tá 10. O preço do hortifruti tá caro, mais caro que o da feira. O preço do tomate está abusivo no hortifruti? Não, paga quem quer. Quem quer pagar mais barato vai na feira. E aí você entende que essa parada de juro abusivo foi muito plantado na tua cabeça. Você ficou ouvindo tanto essa palavra que você acabou engolindo ela seco. Então, assim, para você saber se o juro é abusivo, e de verdade isso não vai fazer tanta diferença na tua vida, é você entender, peraí, deixa eu entender quanto é que eu tô pagando. Muitos de vocês, muitas vezes, não sabem quanto vocês estão pagando. E quando sabe quanto está pagando, não sabe qual que é a média de preço praticado. Então, quando um aluno meu me pergunta se o juro é abusivo, a primeira coisa que eu falo para ele, quanto é que estão cobrando, né? Eu tenho lá uma aula onde eu falo para eles, dá uma olhada aqui quanto é que está a tabela. E quando você vê que é raro você ver uma discrepância assim. Então, você vê o CDC Salário da Vida, às vezes está 6%, às vezes está 7%, aí está muito alto mesmo. Mas, na grande maioria, está lá nos seus 3,5%, 4%, e quando você olha lá na lista, tem um monte de banco cobrando isso. Então, como é que eu vou fundamentar um juro abusivo? E eu sempre falo que ir por esse caminho é você já pensar em ir para uma briga judicial sem antes tentar reduzir o juro. Eu volto para a pergunta que eu fiz. Você já fez tudo o que dependia de você, já explorou todas as esferas possíveis e imagináveis, todas as alternativas possíveis para reduzir essa dívida? Fez tudo o que dependia de você? Essa é a minha função aqui. Provocar você para fazer tudo que depende de você, antes de pensar em choramingar para justiça.
que é um processo moroso, que muitas vezes não dá em nada. Né? Então, eu não estou aqui para falar que advogado que oferece revisionar é bandido ou que não faz nada, mas a gente sabe que precisa ter um caso muito bem fundamentado para que um juiz olhe e fale, beleza, vamos atuar nisso aqui. E eu não entro nisso, tá? Sempre falo, se quiserem procurar advogado que fala aí desse assunto, procurem. Eu falo que eu tenho um aluno muito querido, que é o João, e ele mesmo fala, cara, antes tem tanta coisa para fazer, por que a gente vai para a justiça direto, né? E aí, Dade? Já entendi todas essas coisas que você me fez pensar, já tô me sentindo aqui maravilhosa na sua live, porque você só brigou comigo desde a hora que você começou. Vamos soltar o ouro aí? Vamos soltar. Então, assim, ó, Dade, por qual dívida eu começo primeiro a reduzir o juro? Então, qual dívida eu começo primeiro a reduzir? Talvez você tá pagando cartão de crédito, tá pagando cheque especial, tá? Tem financiamento imobiliário, tem empréstimo pessoal, tem CDC salário, tem um pouco de cada dívida, né? E eu sempre falo aqui um termo que talvez te confunda, que eu falo, comece pelas dívidas mais caras e pelas mais graves. Só que como é que eu sei qual dívida é mais grave? E a pergunta que eu faço para você é a pergunta que eu faria para minha irmã, né? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado o seu sono? É o cartão de crédito? O que tem tirado o seu sono? É o cheque especial? O que tem feito com que seu salário desapareça? É o cartão, é o cheque especial, é o CDC salário, é o consignado? Então, a primeira pergunta que eu falo é, comece por aquilo que está tirando o seu sono. Então, às vezes, você está ali parcelando a fatura do cartão, parcelando, cara, precisa dar um basta no cartão de crédito. Por mais que às vezes não é a dívida maior que você tem, mas é a que está sendo mais cara e mais grave para você. Agora, é claro que se você tem um consignado, que você tem lá 90 mil financiados, 100 mil para pagar ainda, ou seja lá quanto for o tamanho do seu consignado, a gente olha para o consignado como uma dívida relativamente fácil de reduzir o juro, porque existe a portabilidade, porque existe a troca de dívida, porque existem outras opções. Mas você vai ter que elencar dentro do seu universo qual é a dívida que está mais tirando o seu sono. Então, há muito tempo, eu já cheguei a falar para as pessoas, comecem pelo consignado, pelo financiamento da casa, pelo financiamento do carro. Mas a grande questão é, se o cartão está tirando seu sono, você está pagando 5, 6% de juro no cartão, 14, 15% no cartão, comece por ele. E aí você vai começar a procurar, inclusive aqui nas minhas redes sociais, como é que eu reduzo o juro propriamente do cartão de crédito. Uma das possibilidades é a troca de dívida, você se livrar do cartão no formato dívida de cartão, que o juro é muito alto mesmo, não importa que banco que seja, o juro do cartão sempre vai ser mais alto, e aí você pode procurar uma troca de dívida. Como é que eu troco um cartão de crédito por uma dívida mais barata? E aí você começa a elencar. Gente, elencar é 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as 5 dívidas que você vai resolver primeiro? Quais são as 5 dívidas que eu vou começar primeiro? E aí você vai começar a falar, peraí, quanto que eu tô pagando? Quanto que isso está sendo cobrado no mercado? Vou começar a falar com os bancos, vou atrás dos meus contratos, vou registrar reclamação lá no Serviço de Atendimento ao Consumidor, vou até o Bacen. E é o que eu falei, não seria impossível, tá? Dentro de uma aula aqui de 1h30, eu trazer todos os micropassos que você tem que fazer até isso, mas passa por ter que tirar o seu salário, muitas vezes, do banco que você recebe, e isso é possível mesmo que seu órgão só pague por aquele banco, porque a portabilidade de salário te protege. Então, você vai começar a se posicionar. Tem alguns alunos meus que falam assim, Dade, mas eu gosto tanto do Banco do Brasil, eu nem tô devendo eles, por que eu preciso tirar meu salário de lá? Eu falo, isso é regra de conquista. Para o banco querer que você vá para lá, você vai ter que sair de lá. Então, para o banco querer comprar uma dívida sua, muitas vezes tem que sair de lá. Falar, eu vou embora, a hora que você estiver mais disposto a conversar, eu volto. E aí, quando você entende isso, fica um pouco mais fácil. Então, assim, preste atenção aqui agora, para você conseguir entender. A dívida que você vai atacar primeiro comece por aquela que está comendo a maior parte do seu salário. Sabe aquele joguinho de come-come? Eu não lembro como é que chama. Ele Pac-Man? Não lembro. Aquele do come-come. Para e pensa assim, cara, eu recebi meu salário do último mês, do dia 10, eu paguei tanto de consignado, eu paguei tanto de cartão de crédito, eu paguei tanto de cheque especial, eu paguei tanto do financiamento da casa. Qual dessas dívidas está me sangrando mais? Muito provavelmente você vai perceber que é o cheque especial, o cartão de crédito consignado. E aí você pode começar por elas. E, inclusive, você pode, através de uma portabilidade de consignado, conseguir se livrar do cartão de crédito consignado, do cartão de crédito convencional e do cheque especial, fazendo uma troca de dívida.
E isso precisa fazer parte de um processo profundo mesmo de transformação, para que você consiga, opa, peraí, entendi. Dage, reduzir o juro da dívida é a única forma de conseguir pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor? Então vamos lá. A única forma para pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor é reduzindo o juro da dívida? Não. Sabe por que não? Porque nem toda dívida você vai conseguir reduzir o juro. Então, por exemplo, alguém me perguntou aqui do financiamento imobiliário. Existem pessoas que têm financiamentos imobiliários que são pelo programa de incentivo do governo, que a taxa já é 5%, que você nem consegue fazer portabilidade pelo próprio regime ali próprio que fez. Tem algumas pessoas que já bateram FGTS, aí fica com o financiamento travado, tem várias situações específicas. Então, reduzir o juro não é a única forma, é uma das formas. E acaba sendo uma forma simples quando você entende que seu juro está muito mais alto do juro praticado no mercado, quando você entende que a portabilidade, que é trocar de banco, mantendo as mesmas condições, igual trocar de telefone, eu falo trocar de operadora de telefone, é uma possibilidade, principalmente para o consignado em si. Quando você entende que brigar mesmo por uma redução de juros com o próprio banco que você tem uma dívida é uma opção, você começa a entender que isso é uma opção, mas não é a única opção. Então, você não vai conseguir, às vezes, drasticamente reduzir o juro da sua casa, mas o juro da casa, em alguns casos, se você se reorganiza financeiramente, você consegue reduzir o prazo. E automaticamente, quando você reduz o prazo, você consegue, sem aumentar o valor da parcela, a fazer com que você acabe com a dívida mais rápido. Dário, você falou grego agora. Falei grego. Por quê? Porque o financiamento da casa é totalmente diferente de todos os outros financiamentos que você tem, né? A casa, ela é financiada pelo sistema de amortização constante, o sistema SAC, na maioria dos casos, e já os empréstimos do dia a dia do brasileiro pela tabela Price, são sistemas diferentes de cobrança de juros. Então, a casa, quanto mais longo é o financiamento, mais juros você paga, porque você vai ficar ali pagando o aluguel do dinheiro, a gente fala. Voltando aqui para a pergunta, reduzir juro não é a única forma, mas reduzir juro é uma forma muito importante, principalmente quando a gente fala de cheque especial, de cartão de crédito consignado, de CDC salário, de cartão de crédito consignado, que são dívidas normalmente com juros muito altos ou com prazos muito longos que fazem com que o juro fique muito alto. Então, é uma variável que a gente tem muita oportunidade para conseguir pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor. Passo prático, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão colocar no Google, tá? Vocês vão colocar no Google, colocar lá, taxas de juro Banco Central do Brasil. Coloca assim no Google. Então, como é que eu vou saber quanto que é o juro da minha dívida e quanto que é o juro praticado no mercado? Para você saber qual é o juro da sua dívida, você precisa do contrato e do documento de evolução da dívida. Tem muita aula aqui no meu Instagram, YouTube e Facebook onde eu falo disso. Mas para você saber, você precisa dos documentos constitutivos, aquele documento onde você contraiu aquela dívida. E lá no site do Banco Central, eles são tão fofinhos, tão organizadinhos, que eles separam por tipo de operação. Então lá você consegue ver para aquisição de um veículo novo, para aquisição de um veículo usado, refinanciamento, para um CDC salário, que é um empréstimo pessoal, você consegue ver tudo lá. Então você sai dessa aula e se até aqui você não tinha feito essa comparação, consegue os documentos da sua dívida. Eu sempre falo quanto que é importante você ter. Sem documento da sua dívida, você não é ninguém, você não sabe nada, você fica só no achismo ou que você consulta lá no aplicativo. E do outro lado, vai lá no site do Banco Central, coloca no Google taxas de juros Banco Central do Brasil. Você vai ter lá o link que vai cair direto lá na página do Banco Central e dá uma olhada para que você possa, a partir daí, começar a atacar cada uma das suas dívidas, como eu falei aqui no vídeo anterior, como é por qual dívida que você começa. Recomendo que você comece por aquela que está tirando o seu sono, seja ela do cartão, pensando numa troca de dívida, seja ela do consignado, porque come 30%, 40% do teu salário, e assim sucessivamente. Então, com essas duas comparações, são passos práticos, você vai começar a ter substância, elemento material, para começar a atacar as dívidas. E um problema comum que eu vejo aqui nas minhas redes sociais é que vocês ficam estudando muito. Você não vai conseguir reduzir suas dívidas só estudando, você precisa de conhecimento atrelado à prática. Conhecimento atrelado à prática. Os meus alunos, as aulinhas deles são curtinhas, porque eu falo assim, ó,
Ou você vai demorar mesmo para fazer. Para assistir a aula, entender o que precisa fazer, 10 minutos, 20 minutos às vezes é suficiente. O que vai dar trabalho? Fazer o que precisa fazer. Bater onde tem que bater, escrever o que tem que escrever, esperar a resposta, que às vezes vai demorar 2 dias, 3 dias para chegar. Um documento de evolução de dívida, às vezes vai demorar 6 dias para chegar. Uma vez que você vai tentar amigável, mais 5 dias úteis que você vai direto lá no Banco Central pedir. Então, é importante que você entenda isso. Mas o passo prático é você sair daqui e pesquisar e entender isso, tá? A partir disso é que você avança, né? Esse assunto não é um assunto fácil, tá? Na verdade, eu acho que nenhum assunto que eu falo aqui é fácil, porque assunto de dívida é complexo, principalmente porque ele envolve aí uma firmeza emocional, exige uma firmeza emocional de vocês, que muitas vezes quem está com dívida não está com essa força emocional toda para encarar esse problema, tá? Beijo, beijo, beijo!